Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje estaremos dando continuidade aos assuntos da linguagem de programação C, onde nós estaremos vendo estruturas condicionais ou estruturas de decisão, que fazem a seleção de determinadas instruções dentro do nosso código. Tudo isso na nossa aula de hoje. Vamos nessa? Vamos começar aqui falando então da atividade anterior, tá? Tendo em vista que essa aula é uma continuidade, onde na aula passada nós deixamos aí uma tarefa, para você solicitar do usuário dois números. Então, por isso, a gente cria aqui duas variáveis, no 1 e no 2, do tipo int. E aí a gente pergunta para o usuário, digite um número, e aquilo que o usuário digitar no teclado e apertar Enter vai ser salvo primeiramente na variável num1, tá? Então, ele salva aqui com scanf, lembrando que essa aqui é a nomenclatura padrão para fazer a leitura de dados via teclado. Depois digite um número. Aqui eu repeti o mesmo texto, copiei e colei, por isso ficou igual o texto, tá? Mas você poderia muito bem, digite outro número, tá? Então, beleza. Aí o usuário vai digitar e vai ser salvo na variável num2, seguindo toda aquela regrinha do scanf que nós vimos na aula passada, certinho? Já tenho num1 e num2, já tenho os dois números que foram digitados pelo usuário. Agora, o que a gente vai fazer? Num1 mais num2, vou pegar essa soma e vou atribuir na variável soma. Percebo que eu estou criando a variável e no momento que eu crio essa variável soma do tipo inteiro, do tipo int, eu já estou atribuindo a ela a soma de num1 mais num2. Simples assim, tá? Lembrando de colocar ponto e vírgula ao final de cada uma dessas instruções aqui. Em seguida, o que eu faço? Printf, o resultado de, e eu coloquei aqui um operador de formatação, que eu chamo de formatador, mais outro formatador, é igual a outro formatador. Então, temos três formatadores que serão preenchidos, no lugar deles com o valor de num1 no primeiro formatador, de num2 no segundo formatador e soma no terceiro formatador. E pronto. Então, o resultado vai ser esse aqui. Ó. Vamos supor que eu digitei aqui 5 para o primeiro número e digitei 7 para o segundo número. Assim que eu confirmei o segundo número, o algoritmo já me respondeu aqui, ó, o resultado de 5 mais 7 é igual a 12. Então, funcionou. No 1 veio para cá, no 2 aqui, e a soma ficou aqui no último. E aí, esses dois contra a barra n é só para me empurrar, pessoal? O processo retornou zero, tempo de execução tal. Tá? Só para ele ficar mais abaixo, para não ficar junto aqui com o resultado do meu algoritmo. Então, era isso. Tá? Simples assim, mas se você não praticar, tá? Se você não criar o costume de desenvolver esses códigos, certamente você vai esquecer de alguma coisa, você vai esquecer de um ponto e vírgula. Então, assim, é importante você mecanizar, tá? Tá ali fazendo uma rotina de programação diárias, pelo menos com os códigos básicos, que aí no instante você vai entender todas essas regrinhas da sintaxe, dessa regrinha das normas da linguagem, no caso aqui a gente está vendo a linguagem C. Vamos nessa? Vamos para o conteúdo então? Primeiro falar dos operadores aritméticos, tá? São utilizados para obter os resultados numéricos, a gente acabou de utilizar, o de soma, tá? Então faz adição, subtração, multiplicação, divisão. Tem um operador de resto também da divisão, mas aqui a tabelinha já deixa isso tudo bem claro. Adição é o sinal de mais, Subtração é o hífenzinho aqui. Multiplicação é o asterisco. Divisão é a barra, que traz o resultado da divisão. E o resto da divisão é de porcentagem. Tá? Então, quando eu quero obter o resto de uma divisão, eu utilizo esse porcentagem aqui. Então, por exemplo, se eu quiser saber o resto de 10 por 2, o resto da divisão de 10 dividido por 2, eu coloco o 10 aqui na frente e o 2 aqui, então ele vai me trazer o resto dessa divisão, que vai ser zero. E eu sei que para números pares o resto é zero. Números ímpares é diferente de zero. Então já dá para utilizar isso numa estrutura condicional que a gente vai ver, inclusive, na nossa aula de hoje. Então, quando eu quero obter o resto, é esse aqui. Agora, quando eu quiser obter, de fato, o resultado da divisão, o quociente ali, então eu uso o barra. Certinho? Beleza? Anotado? Vamos para o próximo. Operadores relacionais. Então, o sinal de maior, maior que, maior ou igual, esse aqui não muda, Menor, que é o menor que, menor ou igual aqui. E o sinal de igualdade aqui na linguagem C é representado por esses dois sinais de igual. Então anotem isso, porque se você deixar somente um, ele está entendendo que é uma atribuição, que nem nós vimos no slide agora há pouco, quando a gente atribuiu num 1 mais num 2, o resultado disso na variável soma, eu utilizei somente um sinal de igual. Então ali, aquele sinal de igual sozinho, ele é atribuição, atribui um valor dentro da variável. Aqui é igualdade, ele está verificando se o x é igual a y, tá? Então tá aqui a leitura, ó, o significado da leitura desses sinais aqui
Então é importante você observar aqui a leitura. Se você deixar somente um sinal de igual, ele vai estar entendendo aqui que você está pegando o valor de y e está atribuindo a x. Então, cuidado. E por último, o diferente é exclamação e sinal de igual. Tá? Então, olha só, quero saber se x é diferente de y, eu utilizo assim, exclamação igual. Então, x é diferente de y. Então, ele vai fazer essa comparação. Legal? Beleza? Anotado? Operadores lógicos são utilizados quando é necessário usar duas ou mais condições. Então, poxa, eu preciso verificar se x é maior que y e se x é maior que z. Então, eu utilizo aqui um operador lógico, tá? Para a gente fazer essa condição dupla e verificar duas situações ou mais. Esses operadores permitem para que seja tomada uma única decisão e o resultado disso tudo vai ser verdadeiro ou falso dessas comparações. E aí os operadores lógicos são, né? 2e comercial aqui, ó, ele tem o significado do e. Então, essa aqui vai ser a nomenclatura que a gente vai estar adotando, a sintaxe, né? A regra aqui da linguagem C, que é muito utilizada também em outras linguagens. As duas barras verticais aqui, ele representa o ou, tá? Então, essa barra vertical é a que fica aqui do lado da letra Z do teclado, né? Então, você aperta Shift e duas vezes aqui a barra vertical do lado da letra Z. Então, você tem esse operador aqui, é o ou, tá? E somente o exclamação, ele é o de negação. O negação para que serve? Para inverter o valor lógico. Então, se eu tinha lá, sei lá, um valor que era verdadeiro, eu neguei ele, ele se torna falso. Se eu tinha lá um valor que era falso, neguei ele, se torna verdadeiro. Tá? Então, ele faz a inversão do valor. É menos utilizado, mas cai sim em provas, né? Principalmente na questão de raciocínio lógico, né? Cai sim esse tipo de operador. No dia a dia, a gente, claro, que utiliza muito mais o e e o ou nas comparações, né, das expressões de se, então e senão, né? Então, mas é bom a gente estar sabendo de tudo isso. Anotado? Ok? Vamos para os comandos de decisão, né, ou desvio. Agora é a parte interessante que a gente consegue fazer alguns desvios na nossa programação. É como se fosse um sinaleiro, né? Ele desvia para um lado ou para o outro, né, o fluxo do nosso código. Dependendo, claro, da variável que está vindo ali, do valor que foi inserido pelo usuário, né? Então ele faz tudo isso. Faz parte das técnicas de programação, muito conhecido, muito disseminado, permitindo que o programa realize um salto, né, procedendo de uma maneira ou de outra. Tranquilo. A estrutura de decisão, é claro, é o if. Então, o antigo se, que nós vimos, né, no Visual G, é o if aqui. E é sempre composta por um ou mais operadores relacionais e lógico. Então, ele pode vir com os dois tipos de operadores, a gente vai ver aqui exemplos, misturando os dois, tanto o operador relacional e lógico que você anotou aí. E aí a gente tem aqui, de forma simbólica ainda, tá? A construção do if se pode ocorrer de duas maneiras, considerando um determinado fator que eu vou falar aqui para vocês. If, se, né, essa condição for verdadeira, eu tenho aqui, vou ter certamente um operador lógico ali, relacional. Se for verdadeiro, ele vai e escreve o que está aqui dentro, tá? Lembrando que a abertura do if é aqui, ó, abre chave e fecha a chave. Tudo que tiver aqui dentro vai ser executado caso essa condição seja verdadeira. Quando se trata de apenas uma linha, como vocês estão vendo aqui, só tem uma instrução dentro do if, fica opcional você abrir e fechar a chave. Então, você pode usar assim também, ó. Se essa condição for verdadeira, ele executa somente essa linha. Então, você pode abrir mão, né, das chaves, não fazer uso das chaves quando se trata apenas de uma instrução dentro do if. Se tiver uma segunda instrução aqui, você tem que abrir a chave e fechar, tá? Para poder garantir que vai executar esse bloco de instruções. Muito cuidado com isso. E aí, quando eu quero utilizar o else, né? Então, se essa condição for verdadeira, abre chave e fecha a chave. Lembrando que poderia ser opcional porque só tem uma instrução. Se não, que é o else, abre chave e fecha a chave, mais uma instrução. Lembrando também que para o else também serve essa mesma regra. Eu poderia abrir mão das chaves porque só tem uma instrução aqui. Vocês entenderam, pessoal? Tá? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui para você testar aí também no seu algoritmo. Mas, a princípio, anotem essas duas possibilidades. Mas, se você se sentir inseguro, eu não sei exatamente aqui, coloca a chave, então. Abre e fecha a chave, que nem está nesses dois exemplos aqui, nesse e nesse, né? Para o if, você abre e fecha a chave. Para o else, você abre e fecha a chave. Pronto, está tranquilo. Vai funcionar da mesma maneira. Claro que você vai gastar um pouquinho mais de linha no seu código, né? Mas tranquilo. Pelo menos você garante que ele vai funcionar tranquilamente. Vamos aqui para o exemplo, né? Ó, criei 3 variáveis, todas elas do tipo int. A recebeu 5, B recebeu 7 e o C recebeu 9. E aí veio a nossa condição. If, se o C, que é 9,
é maior que B, que é 7? Sim, né? Então, 9 é maior do que 7. E, percebe que agora estou utilizando um operador aqui relacional, né? E o A, que é quanto? 5, é menor do que C? O A é 5, é menor que 9? É. Então, deu verdadeiro e verdadeiro. Então, como esse ele amarra, ele só entra se os dois for verdade, então ele vai escrever aqui, ó, printf, vai utilizar o formatador aqui, é maior, ou seja, aí colocou o C aqui, né? Ou seja, o 9, né, que está aqui no C, vai aparecer aqui, 9 é maior que os outros dois, né? Então, perceba que eu utilizei sem abertura de chaves, tá? Então, não abri, não precisei fechar, porque isso era uma única instrução. Vamos ver esse outro exemplo aqui também de utilização do if sem as chaves, ó. Int idade, cria uma variável idade que recebeu 17, e ele verifica se idade for maior ou igual a 16, é maior, né? Então, essa aqui já é verdade, essa parte. E idade for menor que 18, é também, né? Percebo que é também menor que 18. Então, ele está nessa faixa aqui. Ou ainda, se a idade for maior ou igual a 60, então percebo que tem duas formas desse if dar verdadeiro, né? Se tiver entre 16 e menor que 18, né? De 16, ter 16 e 17 anos, né? Ou ainda, se a idade for acima de 60, ele vai entrar aqui, ó, seu voto é facultativo, porque de fato é assim que acontece, né? Se não, se ele tiver entre 18, né, e 59 anos, aí seu voto é obrigatório. Tá bom? Beleza? Então percebam que aqui a gente está utilizando aqui os operadores lógicos, relacionais, tudo junto, e é assim que acontece. Não estamos utilizando as chaves, porque só tinha uma instrução dentro do if, dentro do else, mas se você quiser garantir, né, vai funcionar da mesma maneira, abrindo a chave aqui depois do if, né, e fechando aqui, depois abrindo para o else e fechando aqui para o else. Tá? Lembrando que o ponto e vírgula ele é somente para as instruções que estão aqui dentro do if, tá? Não tem ponto e vírgula aqui, tá? Ó, não tem esse ponto e vírgula porque o comando começa e teríamos aqui uma abertura da chave e fechamento da chave, então o ponto e vírgula é somente para as instruções que estão dentro do if e do else. Anotado? Beleza? Tem outro exemplo aqui também, mais concreto dos dois modos, né? Criamos aqui uma variável nota do tipo int, digite uma nota, pedido do usuário, né, que o usuário digitasse essa nota. Eu não sei qual é a nota que o usuário vai digitar, mas o que ele digitar e apertar Enter vai ser guardado na variável nota, no scanf aqui, beleza? Se nota for maior ou igual a 60, aí ele vai escrever o quê? Passou. Então ele abre chave, fecha chave. Aqui a gente estava usando as chaves, ó. Se não, printf ficou, né? Abre chave, fecha chave. Depois eu dou aqueles dois printf para dar aquelas duas quebras, né? O printf com duas quebras aqui e retorne 0. Pronto. O que eu vou pedir para vocês? Façam, copiem exatamente como está aqui e rode para você ver. Qual é a outra maneira que a gente pode estar fazendo? Ah, só tem uma instrução dentro desse if e só tem uma instrução também dentro do else. Então, eu posso abrir mão das chaves? Pode. Então, outro exemplo que a gente tem é esse aqui, igualzinho. Eu peço uma nota do usuário, guarda aqui em nota, e ó, se nota for maior ou igual a 60, printf passou. Se não, printf ficou. Percebo que deu uma reduzida, né, em duas linhas, eu acho que o nosso código aqui, mas funcionou da mesma maneira porque temos apenas uma instrução dentro do if e uma instrução dentro do else. Ah, professor, eu coloquei duas instruções aqui no if e esqueci de abrir e fechar a chave. Aí vai dar não vai dar um erro, mas o que vai acontecer? Se der verdadeiro o teu if aqui, a tua condição, ele vai executar somente a primeira linha. Ele considera que somente a primeira linha está dentro do if. A segunda linha que você colocou aqui não vai ser executada, porque você não abriu e fechou chave. Então, o padrão é, se você não colocar a chave, ele lê somente a primeira linha de instrução dentro do if, por mais que tenha outras. Tá? Então, nesse caso, como só tem uma mesmo, então tranquilo, ele vai pegar e vai executar esse passou aqui. Que nem o exemplo aqui, ó. Foi digitado 60. 60 deu passou, independente de ser esse primeiro algoritmo ou o segundo. Tá? Mas eu fiz essa observação para vocês ficarem atentos. Se você colocar mais uma segunda linha aqui e não abrir a chave e fechar, o padrão é ele pegar somente a primeira linha dentro do if. E a mesma coisa para o else. Se você colocar uma outra instrução aqui embaixo e não tem as chaves, o else vai executar somente, se ele vir para o else, né? Ele executa somente essa instrução aqui, a outra fica de fora. Tá? Então, é uma questão de conhecer mesmo. É esse conhecimento simples mesmo. É uma instrução? Posso abrir mão da chave. É duas ou mais? Aí é obrigatório ter a chave, senão ele executa somente a primeira, se você não colocar as chaves. Entendido? Beleza? Que mais? Vamos para a reta final aqui do escolha caso, né? Switch case
aqui na linguagem C, verifica se o valor de uma variável é igual a um valor constante. Então perceba que aqui ele é mais engessado porque ele não faz verificações lógicas de comparação, se é maior, se é menor, se é igual. Se precisar fazer esse tipo de comparação, a gente utiliza o if. Tá? Que no caso é valores constantes e verifica se é igual. Tá? Comparando se é verdadeiro, né, um determinado comando é executado na sequência. Utilizado principalmente para uso em estruturas de menu, então é muito voltado para menu. Escolher a opção 1, 2, 3, 4, ele vai lá e entra naquele case, naquele caso, de acordo com o valor pré-estabelecido. Então ele é voltado mais para menus, seja numéricos ou alfabéticos. Tá? Exemplo de switch case numérico, né? A gente tem aqui a variável, é só um exemplo, né, ainda. E aí case 1, ou seja, a gente já entende que essa variável é do tipo int, do tipo inteiro. Que se for 1, ele printa isso aqui. Aí tem um break, que ele para de executar, ele não vai verificar mais os outros casos, se der verdadeiro o caso 1. Aí case 2, se for 2, ele printa o que está aqui, e breca também, né, ele break aqui, ele não executa mais o case 3, 4, se tiver outros aqui para baixo. Então lembre, além do switch com a variável que você quer verificar, e os cases, se é 1, se essa variável vale 1, 2, 3, dentro de cada case, após cada case, tem um break para ele parar e não executar os outros. No caso de variável alfabética, no caso char, né? Tem aqui, ó, variável, a gente entende aqui que é do tipo char, e case for A, se for a letrinha A aqui, pode ser maiúscula ou minúscula, tá? Lembrando que é aspas simples, tá? Abre aspas simples e fecha aspas simples, ele printa o valor que está ali, break, do mesmo jeito. Se for o B, com aspas simples, ele vai, printa e break e assim por diante. Vamos ver um exemplo aqui mais concreto também, né? Dois exemplos. O primeiro com o int, né, com uma variável inteira chamada A, que recebeu 2. Né? Colocamos dentro do próprio algoritmo, o 2 está sendo atribuído na variável A, e eu vejo aqui a escolha, né, o switch, ele vai verificar o que tem dentro de A. Se for 1, ele dá bom dia, e aí ele break, né? Ele breca aqui, ele para aqui. Se for 2, ele dá boa tarde e para, e se for 3, ele dá boa noite e para. Pronto, fechou, né? E aí o outro exemplo é com a variável A, né? Só mudei o tipo dela aqui para char e botei B maiúsculo. Ó. Aí switch vai verificar o que tem em A. Se for A, ele dá bom dia, com aspas simples, tá? E break aqui, né? Se for B, ele dá boa tarde e break aqui também para. Se for C, ele dá boa noite e aí para. Então, ele, claro, nos dois casos ele vai dar boa tarde, né? Ó, boa tarde, nesses dois casos aqui. Ah, professor, mas se digitar um valor fora desse intervalo, né? Digitou 5 aqui, ou digitou, sei lá, D, que não está previsto. Vamos ter que prever no default, tá? Vamos ver aqui ó, a parte do default, switch case com default. Já até sublinhei ele aqui embaixo, que o default ele vem depois de todos os casos, default, ou seja, se não for nenhum, 2 ou 3, ele entra aqui, ó, valor inválido. Foi o que eu coloquei esse texto, claro que você vai fazer a adaptação que você quiser. Tá? Mas é o default. E o que mudou foi que aqui eu pergunto para o usuário, né? Ficou mais interessante. Criei uma variável int, né? X do tipo int, digite um número. E aí aquilo que o usuário digitar vai guardar em x, e aí eu verifico. Se x é 1, bom dia. Se é 2, boa tarde. Se for 3, boa noite. E se não for nenhum desses três, ele valor inválido. Então aqui, ó, digitei 1, ele deu bom dia. Nesse outro exemplo, digitei 5, que não está previsto, ele digitou valor inválido. Certo? Né? Beleza? Tranquilo? Então vejam que bem fácil, é questão de prática, né? O entendimento é fácil, mas se você não praticar, depois você esquece e tem dificuldade. Outro exemplo aqui é agora com o caractere, né? O A. Então digite um caractere, perceba que eu já mudei a pergunta para o usuário, né? Digite o caractere. É claro que num sistema real, né, pessoal, o nosso sistema não tem que perguntar para o usuário, né? Se é de manhã, de tarde, de noite. Ele pode pegar do sistema de data e hora mesmo, da hora do computador. E dependendo da hora, se for da meia-noite até, sei lá, às 11h59 da manhã, ele dá bom dia. Né? Se for de meio-dia em meio-dia até 18 horas, sei lá, 17h59, né? Ele dá boa tarde. Se for das 18 em diante até 23 horas e 59 minutos, ele dá boa noite. Ele pode pegar a hora e verificar. Mas, de toda forma, ele vai fazer a verificação para comparar em que horário está, né, o relógio. E como aqui é exemplo, a gente está perguntando para o usuário para a gente testar o nosso switch case. Tá? Então, verifica aqui o A, bom dia, B, boa tarde, C, boa noite. Se for qualquer outra letra diferente de A, B e C, ele entra aqui no valor inválido. Então, ó, digitei C, deu boa noite. Digitei 2, coloquei um 2 aqui, ele deu o valor inválido, né? Então, perceba aí que funciona. Nosso switch case é dessa maneira
E lembrando, você tem que testar bastante para você entender bem a mecânica desses comandos e para você assimilar e ter intimidade com a linguagem. Não esqueçam disso. Beleza? Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Deixo aí mais uma vez o convite para conhecer as minhas redes sociais, Instagram, TikTok e YouTube. Tem muito conteúdo da área de informática por lá. Certinho? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá. Tchau!